até de modificações em muitos jornais, revistas e programas de televisão, existem pesquisas. Essas pesquisas de opinião e comportamento servem para uma série de coisas. Entre outras, para saber a tendência das pessoas, saber se o mercado será receptivo ou não a um determinado produto, qual a melhor forma de se divulgar uma ideia, uma proposta, um novo material, enfim, qual a aceitação de um candidato. As aplicações são muitas. E para discutir esse assunto e as implicações que ele tem na área da comunicação, nós trouxemos aqui 3 feras da área. Clarice Herzog, pesquisadora, publicitária, socióloga, vice-presidente e diretora nacional de pesquisa da agência Standard, foi profissional do ano de pesquisa em 83 pela Associação Brasileira de Propaganda e em 81 recebeu o Prêmio Caboré. Júlio César Gibrail Tanos, gerente de planejamento e atendimento da Research Internacional Brasil, que atua na área há 12 anos, e Fátima Jordão, há 20 anos na profissão, que organizou o Departamento de Pesquisas da TV Bandeirantes, foi consultora de pesquisas do governo Montoro, recebeu o Prêmio Caboré de Pesquisa em 84 e hoje tem uma empresa própria que a gente estava brincando aqui, a FPJ, de mudança para Paris, porque a Fátima e o marido dela, o Fernando Jordão, estão se mudando para Paris agora, nesse início de ano, para viver um pouco longe desse vale tudo. Muito bem. Depois de feitas as apresentações, eu queria, em primeiro lugar, colocar a seguinte questão. A pesquisa serve para uma porção de coisas. Para que não serve a pesquisa? Bom, eu acho que a pesquisa não serve para prever resultados. Não é uma bola de cristal? Não é uma bola de cristal. Eu acho que a pesquisa ela é um instrumento muito valioso como parâmetro num determinado processo. Falando em outras palavras, vamos nos situar num processo político-eleitoral. É um instrumento importante, a pesquisa de balizamento desse processo. Nós tivemos umas eleições recentes para a prefeitura. Acredito que em nenhum momento a pesquisa previu o resultado ocorrido. Né? Isso não significa, evidentemente, que não é um instrumento fundamental, não só no processo político, mas se pensarmos, deixarmos de lado a questão política e pensarmos, por exemplo, numa estratégia de marketing voltada a um determinado produto. O conhecimento das necessidades, o conhecimento da atribuição de valores do consumidor é fundamental, exatamente em termos de posicionar esse produto, em termos de buscar questões ligadas à embalagem, questões ligadas à formulação de nome, que atenda à cabeça do consumidor. Eu que me acrescentaria alguma coisa a mais. Eu acho que ela também não serve para substituir justamente a tomada de decisão. Quer dizer, a gente não pode, o empresário de marketing, o empresário de comunicação, ele não pode colocar na pesquisa a decisão. Ela tem que subsidiar a sua decisão. Quer dizer, levantar informações para que ele tome a decisão mais acertada. Mas não pode passar para o consumidor essa tomada de decisão. Que muitas vezes ela é utilizada mal, ela é utilizada até como instrumento político. E aí começa um processo de desmoralização da pesquisa. Eu acho que nos últimos anos ela está conseguindo se equacionar, realmente assumir o seu papel, a sua função adequada. No passado era muito utilizada como realmente um instrumento político. Então, por exemplo, eu trabalho na área de comunicação. E, de repente, se fazia uma campanha, o cliente não aprovava essa campanha, então se fazia uma pesquisa para ver quem tinha razão, se era a agência ou se era o cliente. Quer dizer, é um uso indevido e a gente deve, como profissionais de pesquisa, realmente evitar esse tipo de uso, porque só desmoraliza, quer dizer, um instrumento em si, que é um instrumento extremamente valioso, acaba sendo desmoralizado, como o próprio profissional, né? E eu acho que nós tivemos, você pode até acrescentar alguma coisa na área política especificamente. Eu queria atenuar um pouco a colocação que o Júlio fez. Eu acho que a pesquisa tem uma boa capacidade de previsão, claro, dentro de limites. Ela não pode, no início de uma campanha, como não pode agora, através de pesquisa, se prever quem vai ser o presidente da República, obviamente não. Mas ela, dentro de certos parâmetros, ela pode trabalhar com intenções de comportamento, intenções, prognósticos. Quer dizer, ele é um instrumento poderoso nessa direção. Tanto assim que eu acho que, vamos falar especificamente sobre a questão de pesquisa política. Nessas últimas eleições aqui em São Paulo, muita gente votou à base de prognóstico de pesquisa, na medida que a perspectiva de vitória da Erundina se estabeleceu muito fortemente na véspera. Então, as pesquisas funcionaram, inclusive, quase como um recurso de segundo turno.
Ou seja, na falta de segundo turno, as pessoas se... Elas assumiram o papel de segundo turno, quer dizer, muitas pessoas... Eu só Então, nesse sentido, eu apelaria a sua... Eu só acrescentaria o seguinte, quer dizer, quando eu digo que ela não prevê, eu estou pensando especificamente, vamos dizer assim, na cerimônia do voto, não é? A pesquisa é um ato essencialmente individual e isolado, não é? Existe um autor, inclusive, aliás, do século passado, que insiste muito no fenômeno da multidão. E a colocação dele é o seguinte: a consciência que se forma a partir da multidão é uma consciência que não existia no isolamento. E essa consciência é que define uma eleição. Então, a minha colocação é muito mais nesse sentido, quer dizer, é difícil antecipar alguma coisa que não ocorreu ainda. Agora, sem dúvida, para efeito de balizamento, para efeito, inclusive, do eleitorado se posicionar em termos de um ou outro candidato, é um instrumento extremamente valioso. Só para completar, a pesquisa não ganha eleição. Eu acho que a pesquisa, o problema é o seguinte, que ele está tentando, eu acho que ela serve como prognóstico na medida que você tem um dado acumulativo, quer dizer, o acompanhamento. Então, pelo acompanhamento, pela mudança de comportamento, a mudança de opinião, você vai ter, realmente a pesquisa serve como tendências, você vai conseguir definir tendências. Mas aí é mais um acompanhamento, realmente, uma medida... E não só no prognóstico eleitoral. Uma medida solta, você não consegue, quer dizer, na própria pesquisa eleitoral agora houve um acompanhamento, então você pôde acompanhar uma evolução e uma mudança. Quer dizer, uma simples medição, ela realmente não tem a mínima condição realmente de ser, traçar tendência ou prognóstico, né? Sem dúvida nenhuma. Mas é um acompanhamento no tempo. Eu queria colocar uma outra questão, que é a seguinte. A gente vê pela imprensa uma série de pesquisas na área da propaganda que aparentemente não tem nada a ver com quem está pagando a pesquisa, tá certo? Quer dizer, eu, por exemplo, confesso que o meu primeiro emprego na vida foi ser tabulador de pesquisa de mercado. Eu não acho que não tem coisa mais chata no mundo. É o sujeito que fica fazendo cruzinha num papel do que foi feito, do que foi perguntado. E as perguntas eram se o fulano preferia o sorvete A ou B, ou se fumava cigarro de marca tal ou de outra marca. Esse tipo de pesquisa é muito comum. Mas já há no Brasil uma série de outras pesquisas que são muito mais de comportamento, de grandes tendências. O que a mulher está pensando, o que o consumidor jovem imagina, qual é a expectativa para a próxima década e por aí vai. Como é que isso funciona? Quer dizer, para quem está pagando essa coisa? Porque alguém está pagando esse serviço, certo? Normalmente é a agência. Mas para que serve isso? Posso? Bom, todo mundo Claro. vai responder aqui, falar um pouquinho. Eu, pessoalmente, minha agência investe muito nisso. Porque nós trabalhamos, quando você trabalha um sabão em pó, um cigarro, você trabalhando, é quase uma visão micro daquele produto, daquele mercado, daquele determinado segmento. Então, é muito importante você ter uma visão mais macro. Você tem que conhecer melhor seu consumidor. Então, quando você faz uma pesquisa especial sobre como está a mulher hoje, como está a cabeça da mulher, que papéis sociais estão mudando dentro do lar, por exemplo. A juventude hoje, como se comporta em relação a sexo, a droga, a família, que tipo de instituições são mais críveis ou menos críveis, você começa a sentir a temperatura social. Você tem uma visão mais macro, você tem mais condições, por exemplo, quando você vai fazer uma campanha, conseguir criar uma imagem, um modelo de mulher, a partir de um trabalho desse, mais condizente com a cabeça da mulher de hoje. E não para continuar baseado em estereótipos antigos. Quer dizer, o que na minha cabeça passa, o que o criador olha para a mulher dele, vê como ela é e tenta passar isso, entende? Então você precisa conhecer, principalmente você vê, você trabalha muito na mulher, nos jovens, que são os grandes consumidores, tem vários produtos dirigidos especificamente para esse público. Então nós precisamos mergulhar realmente, conhecer mais a cabeça dessa gente, a vida dessa gente. Inclusive o próprio ângulo, um momentinho só, ligado também à satisfação pessoal do pesquisador. Quer dizer, embora ele não seja o patrocinador, a pesquisa é uma atividade muito tática. Você está respondendo sempre a questões do momento, se aquele produto vende, ou se aquele candidato, ou se aquele partido tem a repercussão daquele momento. Chega um momento que o próprio pesquisador, o conjunto de pesquisadores, precisam ter uma visão mais global, fazer uma sistematização um pouco mais ampla e ter uma gratificação, porque normalmente 95% das pesquisas produzidas nesse país não são publicadas, ou seja, elas não voltam aos sujeitos da pesquisa. Sujeitos que foram pesquisados, nós os interrogamos permanentemente, etc. Há um momento que o próprio pesquisador tem uma necessidade, uma satisfação profissional e uma necessidade ética de devolver o produto do seu trabalho ao público. Então, as publicações e os trabalhos especiais, eu acho que preenchem muito esta questão extremamente de satisfação pessoal. A nível pessoal, extremamente gratificante. Quer dizer, inclusive, pegando a sua pergunta, por exemplo, o conhecimento
do que eu diria a personalidade básica do brasileiro, pode ser um fato muito importante para a formulação de um determinado tipo de produto. Ou seja, a gente sabe que o brasileiro é uma personalidade expressiva, não é? Isso a gente poderia se alongar bastante a partir, inclusive, de resultantes de trabalho de pesquisa. Só essa colocação, quer dizer, o brasileiro não é austero, vamos dizer assim, não é? Isso já coloca já introduz uma série de variáveis na formulação de um produto, tipo cor, tipo maciez e assim por diante. Quer dizer, então, o conhecimento global de uma sociedade é fundamental, quer dizer, não só para a formulação de um produto a nível de consumo, como para a formulação do perfil de um candidato a nível político, como para a formulação de certas regras sociais a nível da instituição vamos dizer assim, do pesquisado como cidadão, que é um aspecto fundamental e que, aliás, é um aspecto que a gente precisaria, vamos dizer assim, acelerar mais o processo, não só de abordagem da pesquisa, mas de retornar essas coisas todas, quer dizer, quais são os anseios da população a nível da instituição Brasil. Ok, muito obrigado a vocês, então, pela participação aqui no nosso Imprensa na TV. Espero que a gente tenha a oportunidade, tenho quase certeza disso, de ter as pesquisas eleitorais, que são tão importantes, no acompanhamento dessa eleição presidencial que, afinal de contas, nós vamos viver esse ano. Eu acho que, pela Constituição, não há dúvida de que isso vai ser assegurado e é torcer para que a coisa dê certo. Né? Tá. Muito obrigado. Bem, nós vamos dar um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com uma entrevista com o vice-governador de São Paulo, Almino Afonso, atualmente exercendo o cargo de governador durante a ausência de Orestes Quercia. Até já.